Lamentações capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos o castigo de suas iniquidades. Aqui, em nome de Jesus. Nossos pais pecaram, pode diminuir um pouquinho, e já não existem, ou seja, aqui está falando daqueles que já morreram, e nós levamos o castigo das suas iniquidades. Presta bem atenção aqui, eu já expliquei algumas vezes, mas eu vou falar de novo, para que nós possamos experimentar a libertação completa da parte de Deus. A libertação completa da parte de Deus, é necessário que nós venhamos passar por 3 níveis de libertação. Glória a Deus. 3 níveis de libertação. Então tem o nível do nosso pecado pessoal. Pecado pessoal é o pecado que nós cometemos. Iniquidades geracionais e legalidades territoriais. Então nós vamos falar um pouquinho aqui, porque o propósito desse culto é trazer a libertação para você. Mas o que a palavra diz sobre libertação? Conhecereis a verdade e... quem é que vai te libertar? A verdade. Te libertar do quê? Da ignorância. Amém? Então preste bem atenção aqui, porque hoje nós vamos falar sobre iniquidade geracional. E é necessário você entender. Hoje eu falei para o pastor assim, eu preciso de um início para poder tratar com a igreja sobre libertação, para a gente pegar uma linha e seguir. Mas não existe outro caminho, irmãos, a não ser a linha de entendimento de iniquidade geracional. Então preste bem atenção. Existe uma linha de ensino que vai falar sobre maldição hereditária. E maldição hereditária tem na Bíblia. É o que é maldição hereditária, irmãos? Quando os pais pecavam e os filhos pagavam pelo pecado dos pais. Ou seja, quando uma pessoa da casa pecava, antigamente, lá no Velho Testamento, o homem da casa pecava, aí o que acontecia? Toda a casa perecia. Todos os filhos eram mortos, desde o maior ao menor. Por quê? Porque o pai errou, então o castigo vinha sobre os filhos. Mas os filhos não deviam, mas da mesma forma eles morriam. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre a iniquidade geracional. Então, maldição hereditária, quando o pai peca, o filho paga, por exemplo. Ou seja, o filho pagar pelo pecado do pai, sem dever. Iniquidade geracional. Iniquidade geracional, o filho, ele não paga pelo pecado dos seus pais, mas ele sofre a consequência desses pecados. Iniquidade geracional, irmãos, é o que nós vamos tratar hoje aqui, porque num aspecto natural, para você entender, vou fazer uma analogia aqui. Por exemplo, se eu e o pastor, nós separássemos, os nossos filhos automaticamente iriam sofrer as consequências, sim ou não? Eles iam sofrer, mas o pecado foi meu, foi do pastor, mas automaticamente os nossos filhos sofreriam, um ia para cada lado, e assim o mundo ia tratar, entendeu? Porém, vamos lá, se eu e o pastor ficarmos ricos, os nossos filhos automaticamente serão beneficiados, sim ou não? Sim, por quê? Porque é consequências. Nós estamos tratando aqui de consequências boas ou consequências ruins. Amém, irmãos? Até aqui em nome do Senhor Jesus. Então, ou seja, cada decisão errada dos pais vai trazer consequência aos filhos. E por que nós estamos falando muito sobre pais e filhos aqui? Porque o pai do seu pai errou, ele pagou a consequência, e a consequência vem caminhando para você. Quem está entendendo? Lá os nossos avós, bisavós e tataravós, amém? Então, ou seja, nossos avós tomaram decisões erradas quando ainda estavam em trevas e acharam que isso não ia influenciar na nossa vida. Porém, o que acontece? As influências ocorrem, as consequências vêm, os nossos pais, eles podem o quê? Estar vivendo consequências dos erros dos pais deles, amém? Então nós vamos primeiro precisar entender algo aqui, ter discernimento.
O discernimento é primordial na nossa vida para que nós venhamos entender o que é que nós estamos vivendo, irmãos. Por quê? O discernimento vai nos trazer a resposta se o que nós estamos vivendo é demônio ou não. Porque tem pessoas que demonizam tudo, fala que tudo é o diabo, a porta não pode bater, que ele já levanta a mão e repreende o diabo. Não é, foi o vento que soprou a porta, porque a janela estava aberta, e o vento circulou e bateu a porta, quem está entendendo? Então assim, irmãos, vamos falar aqui de 3 fatores que nós precisamos ter o discernimento daquilo que nós estamos vivendo. Primeiro, tem um fator, que eu falo que é o fator 1, que é o trabalhar de Deus. O que é isso? É quando Deus nos conduz ao deserto para nos provar. Por quê? Porque a aprovação, ela vem de Deus para a nossa vida. Você vai ver Deus provando José, você vai ver Deus provando Jacó, você vai ver Deus provando os filhos dele. Por quê? Porque a aprovação, ela vem de Deus para as nossas vidas. A aprovação, irmãos, ela nos aproxima de Deus. Sabe por que eu e você estamos aqui na presença de Deus hoje? Porque Deus provou eu e você. Deus colocou situações na nossa vida que nos fez orar, que nos fez jejuar, que nos fez clamar a Ele. São provações que vêm de Deus para nos aproximar da presença dEle. Quem está entendendo? Deus, Ele vai usar situações, circunstâncias para nos trazer para perto dEle. Tem pessoas que pensam, o diabo está se levantando, o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quando na verdade, irmãos, pode ser a mão de Deus te trazendo para perto dele. Mas entenda algo aqui. Provação vem e passa. Provação vem e passa. A provação de Deus, ela vem para você por um momento, por um momento que nós não podemos determinar um tempo assim. Mas ela vem. O Senhor trabalha, o Senhor nos traz aos pés dele. O Senhor sempre, no meio da provação, Deus sempre vai falar com você. Deus sempre vai estar com você. Deus sempre vai se manifestar de alguma forma que você entenda que é uma provação que você está passando. E quando é provação de Deus, irmãos, quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai sair dela. Porque toda aprovação é para Deus te ensinar algo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então tem o fator 1 que é Deus trabalhando na nossa vida. O fator 2 é o âmbito natural. Como assim? É a nossa semeadura. Não é Deus me conduzindo à provação, mas é aquilo que eu semeei e isso eu vou colher. Então tem pessoas que dizem, é o capeta, é o diabo que está se levantando. Mas é uma provação que não tem fim. Não é. O que é? É você colhendo aquilo que você semeou ou está semeando. Nesse fator aqui a gente aprende, irmãos, nem tudo é Deus e nem tudo também é o diabo. Quem é? Somos nós. Então tudo que eu semeio, eu vou colher. Se eu não mudar a minha semeadura, eu vou continuar vivendo aquilo ali. Então é aonde que você tem que identificar o que você está vivendo. É uma aprovação de Deus? Ela vem, passa. Deus te fortalece na aprovação, viu, irmãos? Mas se não é, então o que pode ser? Pode ser aquilo que eu ando semeando. Qual tem sido sua semente? Qual é a tua semente diante de Deus? A tua semeadura, o teu canteiro. Quem está entendendo aí? Tem pessoa, irmão, que ele é chato. Tem pessoa que é insuportável ficar perto dele, que é chata, uma pessoa chata. Aí a pessoa diz assim, o inimigo furioso comigo, ninguém gosta de mim. Não, porque é assim mesmo, as trevas não se dá com a luz. Não tem nada a ver, irmão, é que a pessoa é insuportável ficar perto dela. A pessoa só fala mal, só briga, a pessoa é aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa ruim de conversar, aí ninguém quer ficar perto. Isso não é Deus e nem é o diabo, isso aí é você, a sua natureza que precisa ser moldada. Quem está entendendo, irmãos? O que você vê de marido reclamando, né? O inimigo tem se levantado, pastora, com o meu casamento, e estamos para separar, irmão, o cara é um grosso, é um mal educado. Não faz carinho na mulher, só briga, só xinga, não dá um bombom, não leva uma flor.
O diabo não precisa nem entrar ali, irmão. Ele só fica assistindo. É o que a pessoa está semeando. Mesma coisa a esposa, vai reclamar do marido. O marido é um coitado, não tem boca para nada. E a mulher está ali xingando, falando, dizendo, falando e tormentando, como diz lá em Provérbio. Melhor é uma casa com goteira do que uma mulher faladeira. Não é demônio, irmão. É semeadura. E aí a gente precisa identificar, para a gente não ficar lutando à toa, não ficar levantando a espada à toa, irmão. Está tentando pegar o diabo com a espada, quando na verdade o que nós estamos vivendo é colheita. E aí quando é assim, aí você tem que mudar a semeadura, mudar o seu comportamento. Porque quem planta abacaxi vai colher o quê? Morango? Jaca? Vai colher abacaxi, querido. Pode ter certeza. Só temos que tomar muito cuidado. Porque quem semeia vento, colhe tempestade. Aqui fala da abundância daquilo que você vai colher, seja bom ou seja ruim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Então o fator 1, provação de Deus. Fator 2, semeadura. E o 3? O 3 é o capeta. O 3 é questão espiritual. O 3 é que nesse âmbito aqui, muitas situações que estão ocorrendo na sua vida não tem nada a ver com a aprovação de Deus e também não é o seu comportamento, a sua semeadura, mas as coisas não dão certos. Então o que acontece? Aqui sim o inimigo com os seus ataques incansáveis, os seus demônios ali, os seus liderados estão levantando contra você com ataques estratégicos, diabólicos, para destruir a sua vida, para destruir. Aí vem áreas específicas, destruir sua vida financeira, destruir sua vida emocional, destruir a sua vida profissional. Aí sim é o inimigo, ou seja, pontos específicos da nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Você conseguiu entender então, irmãos, que primeiro, não é maldição hereditária. Segundo, é iniquidade geracional, ou seja, você vai sofrer as consequências dos erros dos seus antepassados. Consequências é o que, pastora? Ser tentado. E ser tentado não é pecado. O que é pecado? Cair na tentação. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo e ele vai fazer o quê? E ele fugirá de vós. Aqui está falando sobre a tentação. O inimigo age na linhagem, no histórico da família, e ele vai vir para cima de você, ele vai vir para cima de mim, mas aí cabe a nós discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é nossa semeadura, e aquilo que é o demônio se levantando para nos tentar. E aí então nós vamos batalhar de maneira correta, porque o que nós vemos hoje, irmãos? Pessoas cansadas, cristãos cansados, crentes abatidos e cansados de tanto pelejar, e falar assim, eu não aguento mais orar, não muda, não aguento mais batalhar, não muda. Não é que não muda, é que ele está batalhando errado. Ele está pensando que às vezes é demônio e é Deus provando, e ele está pensando que é Deus provando, e o que ele está vivendo é tentação. Diga comigo, provação vem e passa, tentação vem e fica. Tem que expulsar. Você consegue entender isso, irmão? Tem pessoas vivendo uma vida sendo tentados, passando por tentações, achando que é Deus provando. Sabe quem que é assim? É aquele crente que diz amém para tudo. Você já viu o crente amém? Ele passa por grandes lutas, provas, tentações, semeadura, demônio para todo lado. Ele, amém. Que seja feita a vontade do Senhor. Está morrendo de tanta enfermidade, o diabo está agindo. É a vontade de Deus, é a permissão de... Não, irmão, não é desse jeito. O Senhor está aqui hoje dando a nós discernimento daquilo que nós estamos passando, porque nós precisamos levantar para a batalha, levantar para a espada, para a peleja, para que nós possamos vencer o inimigo que tem se levantado contra nós. Quantas pessoas passando coisas terríveis na sua vida, achando que é Deus que está permitindo. Não é Deus permitindo, é o diabo agindo, é o diabo que tem que ser expulso, é o diabo que está fazendo. E às vezes você está aí dizendo amém, Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor. E Deus lá de cima olhando e fala, minha vontade não é isso para você não.
Eu não desejo isso para ninguém, não. Mas o que eu faço? Levanta e vai para a peleja, expulsa. Nós vamos fazer isso juntos aqui hoje, amém? E como que o diabo, agora que você já identificou que o que você está vivendo é espiritual, ou seja, ataques estratégicos do inimigo contra a sua vida, como que eles vão agir na sua vida? Primeiro, com opressão. Opressão no quê? Na sua mente. Eles vão oprimir, trazer pensamentos opressivos, fazendo você pensar em desistir, fazendo você pensar em morrer, principalmente fazer você pensar em desistir. Desistir da igreja, desistir da caminhada, desistir da vida, desistir de tudo que você está lutando para conquistar, não consegue, não vai. O inimigo vai oprimir a sua mente. Então cuidado com a sua mente, cuidado com a liberdade que você dá, com os pensamentos na tua cabeça. Segunda coisa que ele vai trabalhar é em oposição. Aqui já é a entidade do tranca-rua, irmãos, que trabalha para se opor. É como se fosse assim, ó, a tua bênção está aqui, a tua bênção está aqui, você está aqui e o capeta está ali. Aí o que ele faz? Ele sai e entra entre você e a tua bênção, e ali ele fica. Não deixa nem você chegar na bênção e nem a bênção chegar até você. Então eles vão fazer o quê? São entidades que trabalham se opondo para que você não receba vitória, para que você não receba nada do que vem de Deus, para que você não receba nada do que Deus prometeu. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer você, vai lançar pensamento na sua mente assim, ó, tá vendo? Tá vendo? Não adianta servir a Deus. Tá vendo só? Há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo você vem orando? Só que ele não vai falar você, ele vai fazer a primeira pessoa, vai falar na primeira pessoa. Quanto tempo eu venho buscando? Parece que eu oro, não adianta nada. Por quê? Porque ele não vai colocar você, porque aí você vai falar, capeta, você que está falando no meu ouvido, né? Não, ele vai colocar assim, ó, quanto tempo faz que eu estou lutando? Quanto tempo faz que eu oro, que eu peço para Deus e nada acontece? É o capeta falando na tua mente. Você tem que repreender. Todas as vezes que vier pensamentos negativos, pensamentos de desistência, o que você tem que fazer é abrir a sua boca e repreender em voz, em fala. Você tem que verbalizar. Não pensa não que o diabo vai ficar ali, você está repreendendo em pensamento. O diabo não se repreende em pensamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? A palavra tem que ser verbalizada. Terceiro ataque é sobre a possessão. Possessão, você sabe? É quando o diabo pega, lança uma cela em cima, põe o cabresto e ali ele guia a pessoa, governa a pessoa, leva para onde quer. São pessoas 100% possuídas por demônios. É onde o diabo faz o que ele quer fazer na vida da pessoa. Amém? Então essas batalhas aqui, irmãos, são batalhas que só se vence com armas espirituais. Não adianta você querer fazer com o teu braço, não adianta você querer agir com a tua força, que não é com a tua força, tá bom? Diga comigo assim, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Amém? Então não é contra o seu marido, é contra quem usa ele. Não é contra o seu vizinho, é contra quem usa ele. Não é contra essa pessoa, é contra quem está usando essa pessoa para tirar a sua paz. Amém? Então entende isso aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A nossa luta não é contra a carne, ou seja, o nosso irmão. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Aleluia. 1 Pedro 5,8 diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Veja que ele fala assim, o diabo, o vosso adversário. Fala o diabo adversário de Deus? Não, irmãos. Quem que é adversário? Adversário é aquele que é palho para a pessoa. E o diabo não é palho para Deus. Por quê? Porque o diabo para Deus é menos que uma formiga, irmãos. Então de quem que ele é o adversário? Diga comigo, meu adversário. Você consegue entender que o inimigo das nossas almas é o Satanás? Satanás, irmãos, ele não é nada para Deus. Satanás já foi vencido lá na cruz do Calvário.
mas a nossa luta é contra ele. Por isso que nós precisamos pelejar com a força de Deus para vencer, amém? E ele vai agir em áreas específicas, sentimental, emocional, vida financeira, vida sexual, vida profissional. É nessas áreas que o inimigo vai agir na nossa vida. E eu precisava explicar tudo isso para você. Por quê? Porque tem gente que acha que tudo é demônio. Tem gente que acha que demônios não existem. E tem pessoas que acham que fica ali no meio termo, nem existe, nem não existe, ou não, isso aí tinha que acontecer, é no natural. E nós não podemos viver, irmãos, esse extremo. Então, para onde eu vou, pastora? Para o equilíbrio. É o equilíbrio que me leva ao discernimento, e o discernimento que vai me dar a capacidade de identificar o que eu estou vivendo. Então, eu estou vivendo provação, eu estou vivendo colheita da minha semeadura, ou eu estou vivendo ação demoníaca, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, que nós aprendemos toda essa parte sobre isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma base, nós vamos analisar o histórico da nossa família, ou seja, da iniquidade das nossas gerações. E nós vamos fazer o quê? Tentar discernir e identificar, ou seja, um mapeamento ali, normalmente a raiz, não são todos, tá, irmãos? Mas normalmente os problemas que você está vivendo vêm de iniquidades familiar. Então imagina comigo da seguinte forma: imagina comigo uma árvore, aonde a raiz é a iniquidade, aonde o caule é uma vida de pecado, e os frutos dessa árvore são as maldições. Então nós estamos vivendo maldições, porque existe uma raiz de iniquidade lá de trás, lá de longe. Então, entenda que existe uma diferença. Diga comigo: pecado, transgressão e iniquidade. São três coisas diferentes. O que é pecado, irmãos? Pecado é errar o alvo. Pecado é o que você faz de errado diante de Deus. Exemplo: mentir, falar mal do irmão, pensar algo ruim. São pecados que você comete. Qual que é a consequência do pecado? Você se afasta de Deus, porque a palavra de Deus diz que o pecado é o que causa divisão entre nós e Deus. Aí nós nos arrependemos e Deus perdoa. O pecado, ele vai afetar principalmente a tua comunhão com o Senhor, ou seja, te afastar de Deus. É algo que pode acontecer uma vez ou outra, mas nós nos arrependemos e pedimos perdão, porque o que Deus fala, né? Arrependei-vos, porque não existe perdão sem arrependimento. O que é transgressão? Transgressão é quebrar a lei, irmãos. Transgressão é quando você sabe que é errado. Transgressão é quando você sabe que não pode, mas mesmo assim você escolhe quebrar aquela regra. Você sabe que não pode, mas você faz. Um exemplo: sabe que não pode trair. A palavra de Deus diz que não pode, mas você, sabendo que não pode, você trai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Transgressão é quando você sabe que é errado, mas você comete. Você sabe que aquela velocidade está ali, a placa dizendo que é 80 por hora, mas você passa ela a 120. O que você está fazendo? Transgredindo a lei. E transgressão é isso. Então, o pecado, irmãos, ele causa divisão. Mas você fala um palavrão, tampa a boca: meu Deus, estou me policiando, Senhor, perdoa, em nome de Jesus, meu Pai amado, pequei contra o Senhor. Deus vai e perdoa. A transgressão é quando eu sei que não pode, mas eu vou e faço. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu sei que não é para eu olhar, mas eu vou e olho. Eu sei que não é para eu ver aquele filme, não é para eu ver aquele vídeo, mas eu vou e vejo, eu vou e cobiço, eu vou e faço. Mesmo eu sabendo que é errado, eu vou e faço. E isso não vai afetar somente você, mas também o teu redor. Ou seja, olha que poderoso isso, irmão. Transgressão é rebeldia. Diga comigo: é uma escolha consciente de desobedecer a Deus. Você consegue entender
A transgressão é você escolher desobedecer a Deus. Não pode, mas eu faço. Eu dou um jeitinho. Isso é transgredir. Iniquidade. Isso aí é um padrão de pecado repetitivo, que vira parte ou estilo da sua vida. Exemplo, quem vive constantemente na mentira. Quem vive constantemente no engano ou no vício. Então, você sabe que não pode. O pecado vira transgressão, que se torna iniquidade. Mas já se tornou um estilo de vida para você. Isso afeta a você, ao seu redor e até as suas futuras gerações. Por quê? Se eu minto, eu sei que é pecado. Aí eu continuo mentindo, já é transgressão. Eu continuo vivendo na mentira, ou seja, aí eu já vivo uma vida de engano. Aí os meus filhos vão me ver mentindo e eles também vão mentir, eles vão aprender a mentir comigo. Aí se torna iniquidade geracional. É mais profundo, é uma raiz maligna que vai se espalhando com o tempo. Então, só para resumir, para você entender, pecado, diga comigo, pecado é tropeçar. Transgressão é ver o buraco, saber que está errado e eu pular nele. Diga comigo, iniquidade é eu cavar o buraco, morar nele e ensinar os outros a morar comigo. Conseguiu pegar isso? Pecado é tropeçar. Transgressão é ver o buraco, saber que não é para mim cair nele, mas eu caio. E a iniquidade é eu cavar aquele buraco, morar nele e chamar mais pessoas para ficar comigo dentro dele. Guarda bem isso em nome do Senhor Jesus na tua vida. Amém? Então cuidado com comportamentos repetitivos aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A iniquidade é o pecado consumado. O pecado que já se tornou um hábito de vida. Não consegue mais viver sem tal pecado. A iniquidade vai abrir portas na minha vida, ou seja, vai dar legalidades. O que é legalidades? Meios legais. Por que isso ocorre? Porque em 1 João, capítulo 3, 9, diz assim, ó, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Quantos aqui são nascidos do Senhor? Você é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus, não pode viver na prática do pecado. Quem é nascido de Deus, não pode transgredir. Quem é nascido de Deus, não pode viver uma vida habituada àquele pecado. Amém? Em nome de Jesus. Diga comigo, errar é uma coisa, permanecer no erro é outra. Pegou isso no teu espírito? Sabe por quê, irmão? Porque o salário do pecado é quem? A morte. Então nós vamos entender isso. Agora preste atenção aqui. Vamos usar de exemplo aqui uma família que na sua linhagem, no seu histórico familiar, ele praticou a iniquidade do ocultismo, da feitiçaria, da bruxaria, do encantamento. Então, ou seja, qualquer tipo de prática oculta, Deus condena na palavra dele. Por quê? Então, vamos fazer assim, ó. Os seus bisavós fizeram pactos sem saber, ou sabendo, vamos dizer assim, né? Porque ainda estavam em trevas. Então, eles foram lá, seus bisavós, seus avós, ou seu pai, sua mãe, eu não sei. Foram lá e fizeram pacto de bruxaria. Fizeram pacto lá, alianças com Satanás, né? Com as trevas. Sendo assim, eles dão legalidade para aqueles espíritos de feitiçaria, certo? Aqueles espíritos que atuam naquela área, é aberta uma porta e todos aqueles espíritos vão passar por essa porta. Aí em Deuteronômio 18 vai dizer assim, ó, presta atenção, Deuteronômio 18. Quando entrares na terra do Senhor teu Deus, quando Ele te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem o mágico, nem quem consulte mortos, pois todo aquele que faz tal coisa
é abominação ao Senhor. E por estas abominações do Senhor teu Deus os lançará fora da sua presença. Irmão, está na Bíblia. Quem dá glória a Deus por isso? Depois, quando chegar lá no céu, você fala com Deus, tá bom? Sobre isso, porque aqui está dizendo, não entregue o seu filho ao fogo. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Que aquele povo, eles faziam sacrifícios a Moloque. Então, eles entregavam os seus bebês recém-nascidos para serem queimados vivos, para dar de sacrifício ao Deus Moloque. Então Deus, ele está dizendo aqui, quando vocês entrarem na terra prometida, não faça passar nem seu filho nem sua filha, não façam sacrifícios, não façam isso, ou seja, porque Deus não quer no meio do povo encantadores, não quer feiticeiros, não quer bruxos, não quer nada disso. O Senhor estava dizendo aqui, não haja ninguém entre vós que pratique tais pecados. Irmãos, Deus não se agrada dessas práticas. Deus não se agrada. Aqui diz, Deus lança fora da sua presença quem pratica tal coisa e não se arrepende. Quantos aqui de nós já fizemos alguma coisa que Deus não se agrada, irmãos? Quantas, nós aqui, vamos dizer assim, talvez muitos aqui, ninguém bateu tambor, mas fez simpatia. Quem conhece o que é simpatia? O mais fácil, né? Vamos dizer assim, a feitiçaria mais fácil que tem para uma pessoa fazer é a simpatia. Quantos aqui na inocência, diz que a simpatia, não sei o quê, porque diz que a criança quando não anda tem que guardar a vassoura, não, guardar a vassoura atrás da porta, é para a visita ir embora, né? E a criança quando não anda tem que varrer nos passos, uma coisa, ou seja, quantos, aí a gente aprendeu com os avós, e os avós ensinou para os nossos pais, e os pais ensinou para nós, e a gente fazia, tá, irmão? Porque não pode fazer mais. Pelo amor de Deus, a mãe não sabe quantos livramentos eu dei para ela quando eu desvirei o chinelo para a mãe não morrer. Não podia haver um chinelo virado que falava o quê? Chinelo virado, a mãe morre. Por isso é conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade, eu falei, meu Deus, a mãe não morre quando o chinelo fica virado. Não podia beber manga com leite que morria. Tão gostoso manga com leite, irmãos. Não morre. Mas aí o que acontece? A ignorância nos mantinha cativos. Aí eu aprendi também que quando você pega um pelotinho da coberta que a criança tem soluço, você põe na testa da criança. Quem já fez isso aqui? É simpatia, irmãos. E tinha que ser vermelho ainda. Eu usei um monte de cor, porque às vezes não tinha vermelho. Eu falava, vai isso aqui mesmo. E aí acontecia, parava, pastora, parava, você alimentava aquela fé naquilo. São coisas, irmãos, que não cabe mais para nós. Não cabe, não. Então são coisas que você fez, vamos dizer assim, na sua inocência, na sua ignorância, que está preso no espiritual. E aí essas coisas aí têm consequências. Aí você não caminha, não vai, não prospera, não anda, não rompe, não vai. Por quê, meu Deus? O que eu fiz? Aí Deus fala, tá aí o que você fez. Fora muitas outras coisas, né, irmãos? Que a gente não pode nem falar, né? Meu Deus do céu. Então, entenda algo aqui. A nossa geração, ela cometeu coisas no passado que nós nem imaginamos. Nós nem sabemos. Algumas coisas nós sabemos, mas outras não. E que você está hoje vivendo consequências. Que hoje você é tentado por esses demônios. Porque você vai entender que quando eles não conseguem te dominar, ou seja, fazer, por exemplo, usando a família que praticou ocultismo. Quando aquele espírito chega na vida de um cristão, aí alguém é crente. Aí ele não consegue fazer com que aquela pessoa também pratique feitiçaria. Aí o que ele vai fazer? Ele vai embora? Ele vai na pracinha dar uma volta? Ele vai morrer? Não, é espírito, não morre. O que ele vai fazer? Ele vai perseguir essa pessoa. Então ele não consegue dominar, fazer com que aquela pessoa se torne um macumbeiro, uma feiticeira, um feiticeiro. Ah, não vai fazer o que eu quero? Então eu vou perseguir essa pessoa. E aí vai vir as consequências dos pecados de ocultismo. Qual que é algumas consequências do pecado de ocultismo?
doenças na cabeça e no pescoço. Por que isso? Porque lá na feitiçaria, eles batem a cabeça, consagrando a sua cabeça a santos, a demônios. Então ali eles consagram a sua mente, a sua fala, a sua cabeça, o seu pescoço a demônios. Alguém aqui já fez isso? Alguém aqui já fez? Porque era bom se uma pessoa tivesse para confirmar o que eu estou dizendo aqui. Então quando eles falam assim, quando eles se encontram, feiticeiros se encontram, eles dizem assim, ei aí, beleza, qual que é o seu santo de cabeça? É assim que eles se cumprimentam. Aí fala, o meu é fulano de tal, e o seu? O meu é fulano de tal. Por quê? Porque ali eles batem a cabeça, consagrando a espíritos malignos. E aí quando vem a perseguição para a sua vida, o que acontece? Esses espíritos malignos vão tentar fazer com que você abra a porta para essas enfermidades entrar em você. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aí é por isso que nós passamos por situações assim. Aí tem que ter libertação, tem que quebrar alianças, quebrar pactos, quebrar correntes. Por quê? Porque o diabo ele vai agir até alguém quebrar. Levanta a mão que hoje você vai quebrar na sua família. Ou você vai quebrar na sua vida, irmão. O inimigo ele vai agindo até alguém quebrar. Glória a Deus, irmão, Deus é bom. Pecados de roubo, iniquidades de roubo, são percas financeiras, são vida financeira amarrada, nada caminha, perdas de dinheiro constantes, negócios que não prosperam, ciclos de pobreza na família, filhos desonestos envolvidos com ilegalidades. Irmão, você quer saber se tem histórico de roubo, iniquidade de roubo na sua família? É só você ver se alguém prospera. Se tem alguém, ninguém vai. Minha família é tão esforçada, pastora, mas ninguém consegue caminhar, é tudo no limite, é tudo, o que é? Iniquidade geracional de roubo, tem que ser quebrada, em nome de Jesus, hoje vai ser quebrado aqui, em nome de Jesus, amém? Tem também o histórico de derramamento de sangue, o que é? Irmãos, aborto, pessoas que abortam espontaneamente, pessoas que já fizeram um aborto, mas não foi espontâneo, foi porque ele quis abortar, porque ela quis abortar. E aí vai trazendo, vai abrindo portas. Aí vem homicídios, suicídios, violência doméstica. Por quê? Porque talvez você não saiba, mas o histórico da sua família pode ser derramamento de sangue também. Quem sabe se os meus tataravós não mataram escravos? Quem está entendendo? Eu levo lá atrás, lá no tempo da escravidão, porque eu não sei, irmãos. Derramaram sangue lá, abriram portas que vieram atormentando as nossas gerações. Só que na minha geração é quebrada. Levanta a mão. Na sua geração também vai ser quebrada hoje, irmãos. Em nome de Jesus, esses espíritos não mais vão ter legalidades para agir na sua vida. Hoje nós estamos tratando aqui de legalidades geracionais. Aí depois vai entrar o quê, pastora? Estou livre? Não, aí vai entrar pecados pessoais. Aí toda quinta-feira nós vamos estar aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Imoralidade sexual, adultério, pornografia, incesto. O que é incesto? Sexo entre parentes. Como é que chama quando é sexo com animal, que eu esqueço? Zoofilia. Os antigos lá atrás, era uma coisa normal. Era algo normal. Ia para o campo, tocar as vacas, tocar os cavalos, tocar os cabritinhas, cabritas. Era algo normal para ele ter relações com animais. E aí esse histórico vem. Essas iniquidades vêm. Quem está entendendo? Aí o que acontece? Qual que é a maioria das consequências? Casamentos destruídos, alianças destruídas, rejeição na sua vida, tradições de adultério, uma linha de adultério, filhos com identidade sexual confusa, ou seja, homossexualidade. Então não é porque, não, irmãos, a coisa é muito mais lá embaixo, a coisa é muito mais profunda que você imagina. Libertação, as pessoas acham que é o sai, em nome de Jesus, sai, e a pessoa ali manifesta. Não, irmão, libertação é todos os dias. Libertação é para quem conhece a palavra, não é para quem não conhece a palavra. Porque quem não conhece a palavra, quando você expulsa um demônio dele, o demônio sai. Aí o que a Bíblia diz?
Quando o demônio sai, ele vai voltar. E se ele achar a casa limpa, o que a Bíblia diz? Que volta quantos com ele? Você consegue entender o perigo do que é o tal do sai-sai, irmão? Pessoas expulsando o demônio sem imaginar o perigo disso. Pastora, mas então eu não expulso? É claro que expulsa, mas você tem que pastorear a pessoa. Você tem que fazer ela entender, irmão, ó, saiu esse espírito de você aqui. Só que eles vão voltar a procurar a sua casa. E se eles voltar e achar a casa vazia sem Jesus, eles vão matar você. Quem está entendendo? E hoje não, hoje o que nós vemos é expulsa ali, expulsa aqui, manda embora. Não, irmão. A parte mais difícil é o pastoreio. É fazer a pessoa permanecer na presença de Deus. Amém? Então você conseguiu entender que se esse espírito, essa entidade não consegue dominar você, ela vai perseguir. Amém, irmãos? Então ela não consegue fazer você roubar, mas ela vai perseguir você, fazendo você não prosperar, fechando a porta, fazendo você ter grandes percas financeiras. Sabe aquelas pessoas que, meu Deus, acabou de se levantar de um tombo grande financeiro, já está caindo de novo. São pessoas, o que é isso aí? Histórico de roubo. Você está passando por isso. E isso pode ser de iniquidades geracionais, ou pode ser você mesmo que fez isso no seu passado. Quantos aqui já roubaram? Ah, não vão levantar a mão. Eu já roubei muito. Roubei muito na minha vida. Porque eu vi fazer, eu fiz também. Eu vi que dava dinheiro fazer, eu fiz também. E eu precisei me arrepender, desligar isso da minha vida. Por quê, irmãos? Porque é tudo amarrado. Não adianta. E aqui eu não estou falando de dinheiro apenas. Eu estou falando desde uma agulha. Desde do tapuer que eu pego da Zenilda e não devolvo. Se não é meu, não é meu, eu tenho que devolver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. São portinhas pequenininhas. Aí eu fui não sei na onde, peguei a caneta para marcar no banco, eu acho. Quando eu vi, eu estava voltando com a caneta na mão. Eu não roubei porque eu quis. Mas quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, Joel, a caneta do homem do banco. Aí o Joel voltou lá, o banco estava fechado, ele entregou para o segurança e falou assim, minha esposa ficou com a caneta da mesa 2, você entrega lá para mim? Aí eu olhei e falei, é capeta, aqui não, fazer eu pegar, não. Por quê? Porque em cima disso o diabo trabalha. Quem está entendendo em nome de Jesus, amém? Então domínio é quando ele faz você ser aquilo, faz você roubar, abortar, prostituir, bater tambor, domínio. E perseguição é quando você não faz, mas ele coloca todas as consequências sobre a sua vida a partir de portas abertas, amém? Aí já entra pecados pessoais, tá, irmãos? Pecados pessoais, tá? Porque o Senhor é bom. Você vai fazer essa oração comigo agora, você vai desligar agora, onde você estiver aí, você vai desligar agora. E presta atenção, não adianta você orar desligado do mundo, tá? Não adianta você estar aqui, tua cabeça está lá na panela de arroz com frango. Nada disso. Você tem que entender que você está no ambiente espiritual. Então, em nome de Jesus, você não precisa nem fechar o olho. Imagina comigo agora, você diante de Deus. Amém? Você diante de Deus. Você orando ao Senhor agora. Amém? Então, em nome de Jesus, vai ser uma oração um pouquinho demorada, já estou avisando, tá? Porque nós vamos falar sobre roubo, idolatria, nós vamos dar nomes aí. Então vamos lá, em nome de Jesus, porque você não sabe o que a sua família fez, então já vamos falar tudo logo, amém? Diga comigo, Senhor meu Deus, eu compreendi pela Tua palavra, que os pecados dos meus antepassados construíram para mim heranças malignas. E eu reconheço a bênção recebida. Reconheço o que de bom eles fizeram. Foi bênção para a minha vida. Mas eu reconheço que por ignorância deles, por práticas erradas, construíram heranças malignas para a minha vida. Senhor Jesus, eu quero nesta hora agradecer a Tua grande misericórdia, que mesmo com todo esse legado, o Senhor tem preservado a minha vida. E é nessa hora que eu quero arrancar da minha história
todo legado geracional de maldição. E é em nome de Jesus, é em nome daquele que foi colocado na cruz do Calvário como maldito, para que eu pudesse ficar livre da maldição. Eu confesso agora os pecados dos meus antepassados, os meus bisavós, maternos e paternos, os meus avós, maternos e paternos, os meus pais, que pecaram contra a tua face, praticando o pecado de idolatria. Eles adoraram outros deuses, se curvaram diante de imagens, deram honra para quem não tem honra, fizeram procissões, acenderam velas, pecaram contra ti. Quando? Agora você pode se lembrar de algo que a sua família fazia, e você pode citar agora, em nome do Senhor Jesus, como por exemplo, acenderam vela para Cosme e Damião, acenderam vela para a Senhora Aparecida, fizeram romarias. Eu não sei, irmãos, mas são pecados que você precisa, que o Espírito Santo de Deus vai trazer à tua mente agora, para você falar agora: Senhor, eles pecaram contra ti, quando foram naqueles lugares, quando foram adorar aquela imagem tal, quando fizeram, aí você vai falando aquilo que a sua família cometia, que você se lembra. Se você não se lembra, fique em espírito em nome de Jesus, mas é muito importante que você fale aquilo que a sua família fazia, que não agradava a Deus, em âmbitos de idolatria, onde adorava santos, adoravam imagens, e a palavra de Deus diz que não pode, em nome do Senhor Jesus, amém? Oh Espírito Santo, diga comigo: na tua palavra está escrito: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás e nem prestarás culto. Mas eles fizeram isso, afrontaram o Senhor, se prostraram diante de objetos, consagraram filhos e filhas, deram nome aos filhos, em honra às estatuetas. Da mesma forma, Senhor, eles também pecaram contra ti, com o pecado de ocultismo. E eu reconheço que os pecados de ocultismo, praticados pelos meus antepassados, trouxe para mim heranças malignas. O Senhor ordenou na tua palavra que não deveria haver no nosso meio feiticeiros, necromantes e tudo aquilo que fosse ponto de contato com as trevas. Mas os meus antepassados fizeram isso, consultaram demônios, praticaram oferendas para as trevas, ofereceram seus filhos, fizeram petições a demônios e muitas outras coisas que eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu reconheço que por causa disso foi construída uma herança de doenças na cabeça e no pescoço, na minha vida e na vida dos meus descendentes. Eu reconheço que esse pecado resultou heranças malignas para a minha vida. Da mesma forma, eu reconheço os pecados de roubo, pecados de furto, ganância, sonegação, avareza, corrupção, injustiça, retenção de dízimo, apropriação indébita,
prática de negócios ilícitos e tudo que foi praticado pelos meus antecessores, porque na palavra está escrito: não furtarás. E também está escrito que o Senhor odeia a iniquidade do roubo. Mas eles fizeram isso. E por causa disso, uma herança maligna de percas financeiras foi deixada como legado para a minha vida. Da mesma forma, eu reconheço os pecados de derramamento de sangue praticado pelos meus antepassados, como homicídios, abortos, suicídios, violência doméstica, maus tratos de escravos e tudo aquilo que derramou sangue sobre a terra. Eu reconheço que em consequência desses pecados veio um legado de doenças graves, acidentes, mortes prematuras para a minha vida e para os meus descendentes. Da mesma forma, eu reconheço os pecados de desonra aos pais, praticado pelos meus antecessores. A tua palavra diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá e te vá bem. E eu reconheço que eles fizeram o contrário. Por conta disso, há um legado de vida ruim, um legado de vida curta para minha vida e meus descendentes. Da mesma forma, eu reconheço os pecados de vício praticado pelos meus antepassados, que contaminaram da mesma forma a minha vida. E eu reconheço que esses pecados praticados pelos meus antepassados contaminaram os seus corpos e o meu corpo. E a tua palavra diz: corpo, alma e espírito devem ser íntegros e irrepreensíveis. E por causa dessas práticas, um legado de vício foi deixado para a minha vida e para os meus descendentes, incluindo todo tipo de vício: drogas lícitas, ilícitas, fumo, alcoolismo, pecado de gula, drogas, jogos de azar, perversão sexual, vícios na internet, pornografia, vícios de mentira e todo tipo de vício. Eu reconheço que esse legado veio para mim e para meus descendentes. Da mesma forma, eu reconheço o pecado de promiscuidade sexual praticados pelos meus antepassados. A tua palavra diz: não adulterarás. Que o único leito bendito é o leito do matrimônio. A tua palavra diz que devemos ser santos. E tudo isso foi desobedecido por eles. Constituíram relações promíscuas, desonraram suas famílias, pecaram contra ti, com os pecados, sedução, lascívia, sensualismos, orgias. E da mesma forma, eu reconheço que os pecados de promiscuidade sexual, incluindo bestialidade, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia,
libertinagem, estupro, fetichismo, pedofilia, sexo anal e todo o pecado de ordem sexual que cometeram. Eles geraram filhos bastardos. E por causa disso, um legado de promiscuidade foi deixado para minha vida e dos meus descendentes. Mas agora, diante do juiz dos juízes, acompanhado do meu advogado, Jesus Cristo, levanta a mão, eu renuncio todas essas heranças, todos esses pecados confessados aqui, em nome de Jesus, eu os tiro das trevas e os trago para a luz e os entrego na cruz do Calvário. Também peço perdão por todo o pecado de apostasia que eles cometeram, de mentira, quando usaram de engano para se beneficiar. Causaram brigas, contendas, divisões, confusões, violência, provocaram atos destrutivos. Eu te peço perdão por eles, porque isso trouxe herança maligna de espíritos enganadores. Peço perdão por todas as formas de opressão e de injustiça que eles cometeram, pelas palavras de maldição que eles proferiram contra a sua própria vida e a vida de outros. Palavras que foram liberadas no reino espiritual, palavras de maldição e não de bênção, contra pessoas, contra minha vida e minha descendência. Eu cancelo agora o efeito de todas essas palavras de maldição proferida pelos meus antepassados. Senhor Jesus, eu renuncio agora todos os pecados dos meus pais, avós, bisavós, tataravós, maternos e paternos, e ainda gerações anteriores a essa. E faço agora confissão, neste momento, de todos esses pecados das minhas gerações passadas. E te peço agora que o Senhor venha perdoá-los, porque transgrediram na tua palavra. Senhor Jesus, eu declaro que assim, canceladas, desligadas e quebradas estão da minha vida, em nome de Jesus, todas essas iniquidades, todas as maldições que vieram pelas transgressões de iniquidades geracionais. Todos estes sinais que têm marcado a minha vida e a minha família, como separação no casamento, promiscuidade sexual, falência financeira, profissional, grandes perdas financeiras, ciclos repetitivos, homicídios, suicídios, abortos, violência, doenças incuráveis, enfermidades repetitivas e tudo de ruim que tem acontecido comigo devido a consequências de iniquidades geracionais, eu desligo agora, porque a tua palavra diz que aquilo que nós desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. E eu me desligo agora de toda a herança de iniquidade geracional
E eu peço agora que o Senhor retire a ira das minhas gerações. E que todos os demônios que estejam atuando, impondo desgraça sobre mim, sejam amarrados agora e expulsos. Saiam da minha vida, do meu caminho. Saiam da minha descendência e vão para o lugar aonde o Senhor determinar, em nome de Jesus. E na presença do juiz dos juízes e do meu advogado Jesus Cristo, levanta a mão. Eu rejeito agora toda essa herança, todo esse legado. Eu rejeito agora todos os sintomas de maldição, de iniquidade geracional. E na ordem que dou agora a todos os espíritos familiares, eu digo a eles: saiam pelo poder do nome de Jesus. Eu expulso todos os espíritos familiares da minha vida, do meu caminho e da minha descendência. E na autoridade do nome de Jesus, todas essas portas que foram abertas, gerações pós gerações, sejam fechadas agora. Sejam fechadas agora. Em nome de Jesus. Sejam fechadas agora. E eu declaro que está quebrado todo o direito legal de Satanás de atuarem na minha vida neste momento. Eu me desligo agora de toda a iniquidade geracional e me ligo agora apenas na herança da cruz do Calvário, que é vida abundante, em nome de Jesus. Fique em espírito. Pai querido e santo, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora, meu Deus, juntamente com a tua igreja. Senhor, eles oraram aqui, meu Deus, declarando. Eles oraram aqui, Senhor, clamando o teu santo nome, porque a tua palavra, ela nos dá essa chave, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder agora e fecha, Senhor, todas essas portas, todas as portas que foram abertas, Senhor, por pecados geracionais, a qual nós temos pago, Senhor, um preço alto, meu Pai da glória, que estamos sendo, Senhor, tentados, perseguidos, atormentados, meu Pai, que em nome de Jesus está quebrado agora. Vai fechando, Senhor, todas essas portas, meu Pai, e eu te peço agora, após fechada, com os demônios expulsos, meu Pai, o Senhor passa o teu sangue agora, que não haja oportunidade de volta desses espíritos malignos para nos tentar. Passa o teu sangue nessa porta, meu Deus, e sela, Senhor, sela com teu sangue, meu Deus, em nome de Jesus, porque eu creio, Senhor, no poder da libertação. Em nome de Jesus eu creio no poder das tuas mãos que opera. É o que eu peço a ti, Senhor, crendo no poder e na vitória do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém, amém, irmãos. Presta atenção aqui. Você pode ter certeza que você que fez essa oração com seriedade, que fez essa oração com autoridade e com fé, você não mais vive debaixo do jugo de iniquidade geracional. O que eu fui falando aqui, irmãos, é o básico, mas tem coisas que a sua família fez, que vai chegar até você depois, que você vai precisar orar desligando e dando nome àquilo que vai chegar até você. Porque tem coisa que vai chegar até você. Por exemplo, eu não sabia que o meu avô era um idólatra. Eu não sabia disso. E eu já tinha feito a oração de libertação. Só que quando o meu pai contou que meu avô era idólatra e ele citou os nomes das imagens que ele adorava, eu fui orar e disse: Senhor,
em nome de Jesus, que toda iniquidade geracional por parte do meu avô fulano de tal, aonde ali ele adorou a imagem fulano de tal, toda consequência seja desligada sobre a minha vida. Outra coisa, o que você orou aqui, você desligou sobre a sua vida. Não foi sobre a vida do seu pai, não foi sobre a vida do seu avô, foi sobre a sua vida e a sua descendência. Ou seja, o espírito veio até aqui. Até aqui ele veio, o espírito maligno. A partir de agora, é pecados pessoais que vai interferir aí. Deus abençoe vocês que estão comigo aqui na live. Amém. Deus abençoe vocês com muito carinho. Tá bom? Quinta-feira que vem a gente entra na live de novo. Eu deixo aqui para vocês a partir das 20 horas, em nome de Jesus, tá bom? Então, beijo no coração de vocês aí. Todos vocês que estão comigo aqui, tá bom? Deus abençoe. Depois vocês mandam testemunho para mim lá, tá? Fiquem com Deus.